Carlos José de Oliveira Santos nasceu em 1951, no pequeno município de Salvaterra, na Ilha do Marajó, um dos lugares mais isolados e esquecidos do Brasil na época. Era uma região marcada por estradas de barro, ausência de saneamento, escassez de empregos e acesso quase inexistente à educação de qualidade. A maioria das famílias vivia da pesca, da agricultura rudimentar ou de pequenos comércios informais. A família de Carlos era extremamente humilde. Ele morava com os pais e irmãos em uma casa simples, de madeira, sem energia elétrica e com piso de chão batido. A água vinha de poço ou de igarapé. Desde pequeno, aprendeu o peso da responsabilidade. Ajudava nos afazeres domésticos e nas atividades do pai, que vendia refrescos em uma carroça puxada à mão. Era uma infância de privações. Não havia brinquedos, calçados novos, nem segurança alimentar. Aos 13 anos, Carlos saiu de Salvaterra para tentar a vida em Belém, capital do Pará. Ele chegou sozinho, com pouca roupa, sem parentes por perto, e dormia em pensões baratas ou em pequenos quartos alugados nos fundos de mercados. Passou a viver como camelô. Vendia relógios usados, discos, rádios e até fitas cassetes nas calçadas próximas ao Ver o Peso, um dos maiores mercados a céu aberto da América Latina. Para comer, muitas vezes dependia da venda do dia. Quando não conseguia lucro, dormia com fome. Seu almoço frequentemente era um pão com mortadela dividido ao meio. Em alguns dias, tomava apenas água para enganar o estômago vazio. Sem formação, Carlos arranjou trabalho como tipógrafo em gráficas de bairro. Era um serviço pesado, braçal, que exigia atenção e força. Ele começava antes do amanhecer e só parava à noite. Mas foi ali que ele aprendeu as bases da comunicação, da leitura e da produção gráfica. Começou a perceber o poder da informação e como ela poderia ser usada para influenciar, educar e motivar as pessoas. Mesmo sem conseguir estudar formalmente por muito tempo, Carlos buscava aprender por conta própria. Lia jornais usados que pegava no lixo ou ganhava dos patrões. Escutava rádio constantemente e observava o comportamento dos comerciantes bem-sucedidos. A extrema pobreza não apenas marcou sua infância, como moldou seus valores. Carlos aprendeu cedo a importância de trabalho incansável. Não havia tempo para descanso ou desculpas. Cada dia era uma batalha. Respeito ao povo simples, porque ele mesmo fazia parte desse povo. Empatia verdadeira. Ele não falava de dificuldades por ouvir falar. Ele viveu cada uma delas na pele. Esses valores o acompanharam por toda a vida, tanto no comércio quanto na política. Seu carisma vinha justamente dessa origem. Ele falava com os pobres de igual para igual, sem usar palavras difíceis nem discursos distantes. Por isso ficou conhecido como o amigo do povo. Depois de anos vendendo nas ruas de Belém, enfrentando sol escaldante, chuva repentina e a pressão constante da fiscalização, Carlos começou a perceber uma coisa importante. Os vendedores que mais lucravam não eram apenas os que trabalhavam mais, mas os que sabiam ouvir o cliente, oferecer o que o povo queria e inovar. Foi com esse olhar atento que ele teve a primeira ideia que mudaria sua vida: abrir um pequeno ponto fixo de venda de discos de vinil, em uma época em que a música popular crescia com força. Em 1971, com apenas R$500, que juntou economizando centavo por centavo, Carlos montou a Discolox, sua primeira loja de discos. A loja era minúscula, simples, mas organizada e estratégica. Ficava em uma área de grande circulação e oferecia os lançamentos que o povo queria ouvir, como samba, brega e forró. A Discolux foi um sucesso modesto, mas promissor. Carlos era vendedor nato, falava direto com o cliente, sabia negociar e fazia de tudo para que a pessoa saísse satisfeita. Aos poucos, com os lucros reinvestidos,
Comprou mais discos, melhorou a estrutura e expandiu o negócio. A loja virou ponto de referência entre os jovens e trabalhadores da cidade. Carlos não parou por aí. Com espírito empreendedor, entendeu que podia crescer para outros ramos. Abriu lojas de eletrodomésticos, móveis e colchões, todas seguindo o mesmo princípio: preço justo, atendimento popular e parcelamento acessível. Sua clientela crescia porque ele vendia com respeito e tratava cada freguês como se fosse o primeiro. Ele também fundou a gravadora Gravasom, uma iniciativa visionária que passou a gravar e lançar artistas regionais, valorizando a música paraense e popularizando ritmos como carimbó, lambada, siriá e brega. Ao fazer isso, não só gerava renda, como valorizava a cultura local e dava espaço para quem nunca teve vez na mídia nacional. A virada definitiva veio quando Carlos, já conhecido como comerciante, foi convidado para divulgar sua loja na rádio. Mas ele não quis apenas anunciar. Pediu espaço para falar com o povo. Nascia ali o comunicador. Seu estilo direto, popular, sem formalidades, conquistou os ouvintes rapidamente. Logo, Carlos Santos estava apresentando programas de grande audiência nas rádios Guajará e Liberal. Nesses programas, ele não vendia só produtos. Vendia esperança, lia cartas de ouvintes, ouvia desabafos, ajudava famílias em dificuldades e se tornava cada vez mais uma voz do povo. Seu nome passou a ser conhecido não só como comerciante de sucesso, mas como um defensor da classe baixa, alguém que havia saído de onde muitos ainda estavam e que não esqueceu suas origens. Com tanta popularidade, Carlos foi convidado a entrar na política. Em 1990, se candidatou a vice-governador do estado do Pará, na chapa com Jader Barbalho, que concorreu ao cargo de governador. A dupla venceu as eleições e Carlos tomou posse como vice-governador em 15 de março de 1991. 3 anos depois, em 31 de março de 1994, Jader Barbalho renunciou ao cargo para disputar o Senado Federal. Com isso, Carlos Santos assumiu como governador do estado do Pará, onde permaneceu até o fim daquele mandato em 1º de janeiro de 1995. Durante seu curto período como governador, manteve seu compromisso com o povo, focando em ações sociais e no apoio às camadas mais humildes da população, as mesmas de onde ele veio. De camelô nas ruas de Belém a governador do Pará, Carlos Santos provou que a pobreza pode até ser o ponto de partida, mas nunca o destino final de quem tem coragem para lutar e crer que nenhum sonho é grande demais para quem tem coragem de começar pequeno e nunca desiste de acreditar.